para compartilhar, mas um pequeno resumo. Que a gente entendeu que essa conversa sobre o movimento diverso e inclusivo, ela é para além do gênero. Ela sim é uma conversa sobre cor, sobre classe, sobre geração, sobre pessoas com deficiência, não necessariamente nessa ordem, mas que perpassa alguns pontos de sugestão para que a gente se movimente em direção a esse lugar. A primeira é realizar ações que gerem evidências, melhorando os nossos indicadores, os nossos incentivos e também reconhecimentos, gerando acessibilidade, seja física ou financeira, gerando conhecimento, alfabetização, trazendo exemplos e compartilhando práticas, inspirando o comportamento, seja ele das empresas, dos indivíduos e da nossa comunidade. E principalmente, gerando conexão, seja com outros contextos sociais ou outros movimentos. E eu queria aproveitar esse levantar-se. Talvez vocês não saibam, mas desde 2017, final de 2017, a gente oficializou um grupo que troca, se apoia, compartilha, desde alguns papos feitos sobre o tema e até mesmo a participação do GIF com um painel que falava sobre como investir nas mulheres era um negócio de impacto. Fato é que nesse último ano, Maria Farinha e, se não me engano, Triciclos, já somos empresas signatárias da Carta de Princípios de Empoderamento da Mulher, uma parceria, uma carta diretriz e compromisso criada pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global, um convite para que as empresas, de fato, insiram nas suas estratégias de negócios todas as questões que perpassam a mulher. Esse grupo já nos corresponsabilizamos em assinar a carta. Eu fiz um convite pessoal para o Marcel para que o Sistema B, institucionalmente, assine essa carta. E eu estou aqui hoje para fazer esse convite a todos vocês. E dizer para vocês que ONU Mulheres, eu estou aqui representando a ONU Mulheres, eles estiveram ontem com a gente num encontro pré-encontro B, que a gente fez com algumas mulheres, para dizer que e é só o primeiro movimento em que eu acredito que a gente precisa se conectar para movimentar esse mercado dito que a gente quer. Dessas empresas, olhando assim diretamente, somos 37 lideradas por mulheres. Temos já 42 nesse grupo. Então, a gente sabe que tem muito mais mulheres, sejam elas CEOs, executivas, multiplicadoras. Porque até para definir, para chegar à conclusão se estava ou não com essa cultura realmente e dos empresários, em disseminar essa cultura, principalmente nos níveis mais baixos da organização, né? Quando a gente está falando de chão de fábrica, por exemplo, é muito difícil. A partir daí, a gente passou por uma troca de experiências, né? O que as empresas funcionário foi levar funcionários, alguns, a campo para ver a situação para a qual ele está contribuindo. Então, seja um projeto social, seja um lixão, né? Olha só, se você não fizer a sua parte, é isso que acontece. Né? E isso é muito interessante, porque isso, além de sensibilizar, porque é uma experiência, né? Você atinge diretamente a emoção do outro, né? Quando ele vê o resultado, seja positivo, seja um impacto negativo, se ele não fizer a parte dele, você tem aí também a questão dele se engajar com esse processo como um todo e entender efetivamente o que está, onde está a contribuição dele e ter sentido no trabalho dele, se sente motivado para trabalhar uma meta B. Isso vai ser detalhado numa outra palestra depois, numa outra fala. Eu não lembro o nome dele, né, de avaliação para entrar. E precisamos refazê-lo para que a certificação seja mantida. Mas existe um prazo para isso, agora são 3 anos, né? Mas uma das empresas está fazendo anualmente para monitorar a sua cultura. E com isso, e além de fazer anualmente, cada ano é uma pessoa diferente da organização que pega essa meta, né? Pega essa ação. Então isso está sendo muito interessante porque está tendo um envolvimento maior
de diversas pessoas, de diversas áreas, não existe uma área responsável. Então, acho que são ideias, essas 3 ideias, né, que foram as que se destacaram, ganharam mais forte, aproveitar para as nossas organizações. Ações que o empresário ou empresária B traz para o movimento à medida com que ele se aproxima de grandes empresas, multinacionais e empresas de capital aberto. O movimento hoje tem um número muito grande de pequenos e médios que tiveram a ousadia, a coerência de passarem por esse processo e entendem isso como o início de uma jornada coletiva para que a gente possa evoluir constantemente. É sinal que essa mensagem chegou e os médios e grandes têm cada vez mais interesse de se certificarem também. Marcelo trouxe para a gente, ao longo, uma estatística muito grande, principalmente com a demanda que se tem nesse pipeline de certificação. E isso é fantástico, porque o que está acontecendo é que, de fato, essa mensagem ecoa e que cada vez mais pessoas vão se convidar para fazer parte dessa comunidade que a gente cuida com tanto carinho e com tanto comprometimento. Basicamente, a gente defendeu que o interesse que se tem das grandes das empresas de capital aberto para dentro do movimento é que elas entendam que a certificação não é uma reta de chegada, mas sim uma largada de um processo. E a partir desse momento a gente desdobrou um pouco até na responsabilidade entre Sistema B, as comunidades B que já se fazem presentes agora em diferentes territórios, à medida com que isso evolui, possa acontecer cada vez mais, é que a gente tem um papel fundamental nessa polarização cruzada de encontros regulares, através do qual pequenas, médias e grandes possam estar se confluindo, se encontrando, trocando e se questionando dentro desse papel, para que de fato a nossa certificação não vire como qualquer outra certificação, onde a medida com que você tem interesse comercial de valoração da sua marca a partir daquela certificação, que aquilo não se torne algo simples, onde você faz, depois você pode até largar de mão porque o selo já está garantido. Várias das nossas necessidades foram acalmadas à medida com que esses processos estão sendo atualizados e que em breve a gente vai ter um pouco mais clara essa noção de como esse processo da jornada B para grandes e médias está sendo executado para que possa acalentar eventualmente qualquer tipo de desconforto ou pontos sensíveis que a gente possa vir a ter aqui. Mas o que ficou muito forte é que, para além de discussões sensíveis um pouco mais abertas sobre quais são as nossas provocações, o Marcel fez uma colocação interessante no final, que é a gente poderia criar grupos de estudos ou grupos de prática, onde através de casos dirigidos de empresas grandes reais que estão vindo para cá, a gente pudesse discutir quais são os nossos questionamentos e principalmente as nossas preocupações, para que a gente não fique só numa discussão etérea, ideológica, mas que de fato a gente possa promover essa agenda de troca e interação. Nosso grupo ele não teve, de certa forma, approaches táticos, protocolares rápidos de como a gente pode solucionar isso, mas que, de certa forma, checou-se o entendimento de que o Sistema B está sensível a isso e que nós, como membros dessa comunidade B, temos total interesse, primeiro, de estarmos mais próximos dos grandes para acompanhar, de fato, essa jornada que se inicia à medida com que eles certifiquem e que, principalmente, existe uma posição interessante a se retroinvestir, esse capital fabuloso e magnífico que pode chegar com as grandes que, à medida com que essas empresas se certifiquem, o Sistema B consiga transportar ou compartilhar de forma clara quem somos os pequenos e médios, quais são as nossas expertises, quais são os nossos desafios para que isso de fato possa ser divulgado claro e tranquilamente, para que na troca e nessas relações comerciais que eventualmente a gente possa vir a ter com as grandes, a gente possa fazer essa semeadura de uma cultura que a gente quer se manifestar aqui. Bom, muito obrigado e em breve a gente vai nossa relevante. Então, o Sistema B, fazer o Sistema B conhecido passa por fazer do Sistema B um movimento relevante. E ele precisa ser relevante para dois polos, né? Então, primeiro, como sustentar a rede, como ele ser relevante para quem já está. Que até fugiu um pouco da nossa discussão de comunicação. O Pedro trouxe uma provocação muito bacana. E uma necessidade das empresas, as duas principais necessidades de empresa, que é acesso ao capital e acesso a recursos humanos. Então, e enxergando o movimento como uma plataforma para facilitar isso. Tanto para atrair, reter talentos, então criando um banco de talentos que a gente possa compartilhar e atrair pessoas que queiram ser B e participar do movimento B, mas conexão com investidores também. Então esse foi um ponto que apareceu. E a rede, passar a trabalhar muito a serviço da rede. Então ter o peer-to-peer, ter colaboração, a gente ter mais troca de serviços, de apoio, de mentoria,
Uma necessidade muito forte que veio nesse sentido também foi de trabalhar as comunidades e fortalecer quem está fora do eixo Rio e São Paulo. E a necessidade de fortalecer parcerias institucionais em nível nacional. Então, por exemplo, o Manchão da Vida e por aí vai. E do outro lado, ampliar o movimento. Então, olhar para o movimento como causa. Isso veio muito forte, que a gente quer, no final do dia, despertar a consciência B nas pessoas, não necessariamente nas empresas. Então, como é que eu trago esse movimento para abraçando essa causa mesmo? E, para isso, a gente precisa ter um storytelling único, uníssono, que todo mundo vai para a rua com força. A gente se vê como embaixadores dessa causa e são os empresários B que têm esse potencial. A gente trazer embaixadores de peso que têm legitimidade para falar do tema. Então, grandes empresários. Ter uma estratégia de conteúdo que atrai a mídia, porque a gente precisa também ampliar e dar vazão para essa história. Contar as nossas histórias, porque no final do dia é assim que as pessoas se conectam. E ser mais democrático em termos de mensagem, abertura ao mainstream, fazer mais evento que não fique só autocentrado. Então, como é que a gente para de olhar só para o umbigo e convida mais gente para essa causa? Foi isso. Cuidar de si como indivíduo, né? Então, terapias, o mindfulness, a atenção plena, a meditação, respiração, olhar para dentro, né, de si próprio, o autocuidado é uma necessidade primordial e faz com que a gente se prepare justamente para produzir melhor, para produzir mais. Em momento nenhum falou-se de fazer exercício físico ou antigamente falava, você tem que cuidar de você ia para uma academia, né? Agora é cuidar da cookie do coração, quero vender, como é que a gente espalha essa boa nova. Então, algumas ideias muito interessantes aconteceram, que vai desde estratégias de comunicação, né? Então, aprender a escutar o outro, perguntar se o outro está com algum problema, o acolhimento, né, do outro, a empatia, usar a empatia para a gente receber o acolhimento desse próximo, a comunicação não violenta, a importância da comunicação através do silêncio. Então, a promoção de momentos de conversas sinceras e colocando na mesa o lado pessoal das pessoas nos ambientes de trabalho, são estratégias que estão sendo usadas pelas empresas e que estão funcionando bem. Então, eu estou achando que você não está se comportando de uma maneira adequada, eu estou achando que você não está motivado, o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar? Então, esse tipo de conversa sincera, sempre entendendo que as empresas são feitas de pessoas e a gente tem que entrar mais nessa história da conexão entre o lado pessoal e o profissional. A gente costuma desconectar muito essas duas coisas. E aí veio a questão de que você convence inspirando. Então, dando exemplo, criando uma inspiração, criando uma admiração, aceitando diferença. Então, às vezes, a gente vai falar com aquele empresário bem junk, né? Então, a gente tende a se armar e talvez não escutar esse cara e tentar estabelecer, em algum momento a gente consegue estabelecer algum tipo de conexão e abrir essas portas, abrir esses ouvidos, né, e o coração dessas pessoas, a cabeça dessas pessoas é importante, né? Então, a gente, nessa correria, a gente tem dificuldade de pedir ajuda, de receber ajuda. Então, a gente é muito exigido e a gente, né, somos seres humanos com 500 mil fragilidades, então a estratégia da gente conseguir pedir ajuda também foi sabiamente colocada. Peraí que ele vai completando. Uma grande empreendedora social, ela fala: quanto mais impacto a gente faz para fora, mais trabalho a gente tem que fazer para dentro. Então, é muito interessante isso, né? Quando a gente está impactando muito, movendo muita energia ao nosso redor, impacto positivo, mais trabalho a gente tem que fazer para se fortalecer, porque essa energia que a gente está gerando ao redor, ela é um vórtice que pode nos tirar do centro. Isso também foi falado muito na nossa conversa. É isso.
No mês família, eu queria saber aqui quem vende um produto ou serviço para as classes D e E e está no break-even. E está ganhando dinheiro. Tem alguém aqui que vende para as classes D e E? Tem 1, 2... No Brasil, o Estado está presente. Ao contrário de alguns lugares da Índia, do Bangladesh, da África, da China, o Estado atende, ele leva acesso de péssima qualidade, mas ele está lá. E aí é muito difícil você competir, porque tem educação, tem saúde universal, é ruim. Todo mundo está de acordo que a gente tem um papel? Aí a gente teve primeira unanimidade do grupo, sim, a gente tem um papel. Né? Qual é o nosso papel como grupo? O que a gente está fazendo aqui? Como que a gente consegue colocar, enfim, nossas cabeças, nossos corações, nossos negócios a serviço de algo maior? A resposta foi sim. Já existe no mundo um guarda-chuva que fala sobre como a gente consegue avançar e para onde a gente quer avançar, e a gente optou como grupo também de se manter dentro desse guarda-chuva. Então, os ODS são uma plataforma comum? Sim. O grupo também teve essa de atuação único como grupo, ou seja, criar uma questão que o sistema B, como um todo, tem que resolver, ou a gente deve trabalhar os ODS de cada atividade fim. Cada um de nós tem expertises dentro dos seus negócios que podem ou não se conectar com os ODS, mas será que a gente faz uma abordagem do que todo mundo já tem de expertise ou a gente cria um objetivo comum, como grupo? Queremos ter algo a mais como movimento? Se sim, em quais ODS a gente vai focar? Em relação a isso, então já existe uma preferência ou uma divisão de prioridades sobre quais ODS a gente quer trabalhar como sistema B global, como mundo. E o que surgiu para nós foi que a gente deveria mapear as empresas dentro do Brasil e cruzar com quais ODS elas estão atendendo, cada negócio está atendendo, tentando entender também muito bem a dimensão de alcance, ou seja, a capilaridade desses negócios. Quando a gente está falando sobre o Brasil, como as empresas têm capilaridade para atender regional, local ou nacional? Né? Como que a gente cruza essas informações? E lembrando que a gente está aqui para colaborar para uma nova economia, né? Uma nova sociedade. Então, como a gente também cruza isso com a questão dos negócios? Como a gente consegue trazer essa visão? A verdade é que, não sei quantos de vocês já sabem, mas que o B Impact Assessment, né, a nossa plataforma de avaliação, a gente já tem uma parceria global com a ONU para que a gente consiga trazer os ODS, possivelmente, cadê o Marcelo? Possivelmente 2020, 2021? 2020. Então, para o ano que vem, a nossa plataforma de gestão, né, a nossa plataforma de avaliação de impacto já vai trazer uma visão de, em cada item que você responde, qual ODS que você está se aproximando e que você está conseguindo. Então, talvez esse já seja, né, eu conversei um pouquinho com o Tomás, talvez o insight venha aí, talvez esse seja o nosso mapeamento. Talvez a gente utilizar o Impact Assessment como mapeamento para entender aonde a gente está como empresas B, e aí não só o Brasil, mas aí a gente expande para o mundo inteiro, o que a gente está atendendo mais, o que a gente está atendendo menos e tentar... A gente não vai parar de pensar, mas a gente vai acalmar os pensamentos, né? Eu acho que desse acalmar a gente consegue ter essa